Olá, boa tarde a todos. Vou começar me apresentando. Meu nome é Fernanda Oliveira, sou advogada da equipe trabalhista do Madrona Advogados. Junto com a Ana, nós vamos trazer para vocês algumas informações, alguns pontos importantes e relevantes das novas medidas provisórias trabalhistas que foram editadas agora publicadas no fim de abril, no dia 28, que são basicamente reedições das medidas provisórias do ano passado, de 2020, da 927 e da 936, que vem trazer aí algumas medidas novamente, novas regulamentações de formas para ajudar no cenário da pandemia a manutenção do emprego e da renda. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da medida provisória 1045, depois a Ana vai falar da próxima. Como eu tinha comentado anteriormente, a 1045 é basicamente a reedição da 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e que trouxe a possibilidade da suspensão temporária dos contratos de trabalho e da redução proporcional de jornada e de salário, estabelecendo um auxílio governamental para que as empresas conseguissem, de certa forma, ter um fôlego aí e remunerar esses empregados de uma maneira mais facilitada durante a aplicação dessas medidas. A 936 foi convertida em lei no ano passado, ela começou com um prazo inicial máximo de 90 dias, podendo combinar as medidas, e acabou sendo prorrogada algumas vezes, teve, por fim, um prazo máximo de 240 dias, e teve fim com o fim do estado de calamidade pública, que condicionava a aplicabilidade dessas medidas que foram editadas no ano passado. Considerando aí a continuidade da pandemia, os efeitos que, mais uma vez, estão se agravando, quando parecia que tudo estava ficando um pouco mais normal, a gente teve aí essa nova onda, que ensejou medidas mais duras de restrição. Então, depois de um certo período aí de expectativa e especulação até, finalmente foi publicada essa nova medida provisória, com um texto super similar ao da 936, instituindo o que eles chamam de novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dessa vez pelo prazo de 120 dias a contar da data da medida provisória, da publicação, que foi no dia 28. Da mesma forma como a 936, os principais pontos, as principais medidas tratadas o pagamento do benefício emergencial, que foi denominado de bem desde o ano passado, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, aqui só um pequeno overview, né, um resuminho do benefício emergencial em si. Ele é operacionalizado pelo Ministério da Economia, foi mais uma vez mencionado que vai ser regulamentado através de um ato do Ministério da Economia, que ainda não foi publicado, tanto para as questões um pouco mais operacionais, como para a questão recursal, que também é uma novidade que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. É um pagamento de prestação mensal, enquanto durar as medidas, seja de suspensão, seja de redução, dada a peculiaridade de cada um, e também que observados os requisitos de cada uma das medidas. Para que ela possa ser aplicada, o empregador é obrigado a informar o Ministério da Economia sobre qualquer uma das adoções das medidas, através do sistema da Secretaria do Trabalho, em até 10 dias da data da celebração dos acordos, sejam eles individuais ou coletivos. Uma vez informado, a parcela vai ser paga em 30 dias da data da informação. Os procedimentos, por enquanto, são muito similares aos do ano passado. Esse ato do Ministério da Economia deve trazer aí algumas novidades, especialmente com relação à possibilidade de interposição de recurso contra as decisões. E um outro ponto bem importante é que todas as notificações agora podem ser exclusivamente por meio digitais. Foi algo que acho que todo mundo teve que se adequar ao ano passado, quando foram surgindo as situações de como pedir para o empregado assinar, de como notificar, de como transmitir. Então, já ficou pré-determinado e regulamentado que todas essas notificações podem ser exclusivamente por meio digitais. E o valor do benefício, assim como na edição anterior, é calculado sobre o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado faria jus, e de acordo com os percentuais que o governo
concede conforme a medida que for adotada pelo empregador. Aqui também algumas informaçõezinhas. O seguro-desemprego segue inalterado, então o fato desses valores serem calculados com base no seguro-desemprego que o empregado faria jus não faz com que ele não receba em caso de rescisão, de dispensa, desde que cumpridos os requisitos habituais, então isso não tem qualquer impacto sobre o seguro-desemprego em si. Estão excluídos do benefício os servidores públicos, cargo em comissão, pessoas que gozem de algum tipo de benefício de prestação continuada, né, que já recebam algum valor da Previdência de forma reiterada. Para os contratos de trabalho múltiplo, podem ser aplicadas mais de uma medida, então, um empregado que tenha mais de um vínculo formal de emprego, caso tenha medidas que não precisam ser iguais, podem ser diferentes, aplicadas em ambos os contratos, vai receber os dois benefícios de forma cumulativa sem nenhum problema. Eu esqueci de mencionar no início, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram algum esclarecimento, vocês podem ir falando no chat, que depois que a gente terminar a exposição, a gente responde para vocês. E aqui uma novidade que foi bem decepcionante, inclusive, eu acho que para a grande maioria, é que diferente da 936, em que os intermitentes tinham um valor, por mais que fosse inferior, para caso de aplicação das medidas, dessa vez eles não estão abrangidos pela 1045 e eles não fazem jus ao benefício emergencial, então para os intermitentes não podem ser aplicadas nenhum tipo de medida, o que não deixa de ser aí uma constatação de como esse tipo de contrato tem sido encarado tanto aí pelo Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, como pelo próprio Judiciário Trabalhista. Falando das medidas em si, a redução proporcional da jornada de trabalho e salário, também muito similar ao ano passado, ela fica muito claro agora na própria medida provisória, no texto, de que ela pode ser adotada de forma setorial, por departamento, parcial ou para todos os empregados, não há necessidade de aplicar para todo mundo, então, se tem algum setor que foi mais prejudicado, que precisa de trabalho presencial e que está sofrendo muito por não poder aplicar outras medidas com menos impacto, como o teletrabalho, as medidas podem ser aplicadas só para esse setor da companhia, sem prejuízo dos demais empregados, sem qualquer prejuízo para a companhia também. Eles podem ser pactuados por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, ou acordo individual, conforme os requisitos que a gente vai falar a seguir. O prazo de duração é de 120 dias, mas é importante chamar a atenção que os 120 dias são os 120 dias de duração da medida provisória. Então, no momento em que já passou aí 10 dias da aplicabilidade, se ainda não foi formalizado pelo empregador, já perdeu um certo prazo, salvo seja prorrogado, que é uma possibilidade também, o prazo de aplicabilidade das medidas, porque o texto da medida provisória é bem claro em dizer que é o prazo de vigência da medida provisória e não 120 dias a contar da aplicabilidade da medida. Assim como no ano passado, o salário hora do empregado tem que ser preservado, então a regrinha, aquele cálculo que a gente faz, tem sempre que observar que não vai ter prejuízo, por mais que ele receba por menos horas, a hora em si não pode ser inferior à da remuneração mensal habitual, né, do contrato na sua normalidade. Pode ser aplicado para contrato de aprendizagem e de jornada parcial. E para os acordos individuais, essa proposta, assim como na suspensão, tem que ser encaminhada para o empregado com 2 dias de antecedência, por escrito, e só pode ser utilizado o acordo individual para a redução dos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Percentuais diferentes disso só podem ser negociados de forma coletiva. Aqui a gente fez um exemplozinho de cálculo dos valores, de como ficariam para o mesmo salário do trabalhador a aplicação da redução de 25%, 50% e 75%. Como eu falei lá atrás, o benefício do governo é sempre calculado em cima do valor do seguro-desemprego que o empregado faria jus, em caso de uma rescisão, conforme a tabelinha que está aqui embaixo. Então, dependendo da medida aplicada, o empregador paga como salário, no caso da redução. Ele diminui o percentual do salário, pagando com contribuição previdenciária, enfim, nos mesmos moldes do salário normal, e o governo complementa no percentual da medida aplicada. Então, por uma redução de 25%, o empregador vai pagar 75%, o governo vai pagar 25% sobre o valor do seguro-desemprego, enquanto o empregador sempre paga com base no salário do empregado.
É importante fazer essa diferenciação. A gente até pode ver aqui, se fizer uma regrinha, que em todos os cenários está preservado o valor da hora do empregado, independentemente do percentual que foi aplicado. A suspensão temporária do contrato de trabalho também pode, da mesma forma, pode ser setorial, departamental, parcial ou para todo mundo, pode ser por meio de convenção coletiva ou acordo individual ou acordo coletivo de trabalho, e deve ser observado também os mesmos requisitos, basicamente. A durabilidade tem que ser de 120 dias no máximo, o salário hora precisa ser preservado, pode ser aplicado para os contratos de aprendizagem de jornada parcial, e para os acordos individuais também tem que ser encaminhado para o empregado, para a ciência e concordância, 2 dias de antecedência, dias corridos sempre. Que a gente fez a mesma ressalva, que eu acho bem importante da gente observar sobre a duração máxima e se atentar ao fato de que, pelo menos até o momento, enquanto não for prorrogadas as medidas, eu tenho até o dia 28 de agosto para a duração das medidas, agora independente do momento em que eu for, que o empregador decidir por fazer o acordo e notificar o Ministério da Economia. Considerando que efetivamente fica suspenso o contrato de trabalho, não conta para fins de tempo de serviço, não tem contribuição previdenciária, o empregado pode recolher na qualidade de segurado facultativo esse período. Havendo qualquer tipo de prestação de trabalho, fica descaracterizada e acaba sendo suspensa a medida aplicada, bem como o empregador fica sujeito a penalidades, então não deve ser aplicado para casos em que há necessidade de prestação de serviço, ainda que seja muito pontual, de forma muito isolada, não deve ser aplicado, ele deve ser efetivamente respeitada a suspensão. Parecido com o ano passado, mas mantendo o mesmo ano calendário, restou determinado que para empresas que tiveram receita bruta superior a 4.800.000 no ano de 2009, isso foi uma coisa que manteve, era previsto assim também, a base era o ano de 2019 nas medidas de 2020, é obrigatório que o empregador pague uma ajuda compensatória de 30%, e nessa situação o benefício emergencial vai ser num valor fixo de 70% sobre o valor do seguro-desemprego que o empregado faria jus. E para as demais empresas que tiveram uma receita bruta inferior a isso, 100% do valor de seguro-desemprego é garantido pelo empregador. A gente deixou aqui só um dado do Ministério da Economia que a gente achou interessante de compartilhar, que até ontem tinha sido divulgado que já tinha sido apresentado um total de 500 mil acordos de redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho já assinados e informados. A gente tem aí, acho que aproximadamente 10 dias de publicação das medidas, então a gente vê que a aderência, assim como do ano passado, é bem significativa e foi super rápida, né? Considerando a data das medidas, acho que para o empresariado foi um alívio, já estava todo mundo esperando essa reedição de alguma medida que pudesse ajudar nessa preservação dos empregos e também dar um fôlego para os empregadores. Aqui a gente compilou um pouquinho das disposições gerais que se aplicam para ambas as medidas que a gente viu agora, tanto da suspensão como da redução. A possibilidade de ajuda compensatória mensal, ela só é obrigatória quando a suspensão do contrato de trabalho for concedida por um empregador que teve aquela receita bruta superior a 4.800.000, mas ela também pode ser paga por liberalidade do empregador de forma acumulada ao benefício. Qual que é a vantagem dela? Ela não tem natureza salarial, então ela acaba custando muito menos para o empregador. É um meio, né, uma ferramenta, um mecanismo de fazer com que, caso seja interesse do empregador e haja essa possibilidade, a gente sabe que nem todas as empresas conseguem, o empregador consiga dar essa ajuda com um custo menor para fazer com que o empregado não tenha nenhum tipo de perda de valor mensal, comparado com o salário de quando o contrato está ativo ou regular não, né? Mas sem aplicação de nenhuma das medidas. Então, essa ajuda tem natureza indenizatória, ela não integra base de cálculo para fins de contribuição previdenciária, nem para verbas trabalhistas, não é base de cálculo da FGTS e ainda pode ser considerada despesa operacional. A gente deixou grifadinho aqui em azul, porque teve uma alteraçãozinha do texto do ano passado para cá, então mudou a natureza do benefício fiscal concedido para os empregados que
que concederem ajuda compensatória para os empregados, somado também ao benefício emergencial do governo e, eventualmente, ao percentual de salário, se a gente estiver falando aqui da redução. Para esses empregados que vão participar das medidas, fica garantida tem uma garantia provisória de emprego pelo período que dura a aplicação da medida e o período equivalente posterior. Então, se a medida for aplicada por 2 meses, a gente pode considerar que a garantia provisória ao emprego, na verdade, é de 4, enquanto os 2 meses da medida e os 2 meses subsequentes. Ocorrendo qualquer tipo de dispensa imotivada que não decorra de acordo entre as partes, tem aí um pagamento de uma indenização do que o empregado receberia durante o período dessa garantia provisória ao emprego, em percentuais que variam de 50% a 100%, a depender da medida adotada e do momento da rescisão. Como já adiantei, não é devido em caso de demissão, nem nos casos em que o acordo é rescindido, o contrato de trabalho é rescindido por acordo ou uma eventual aplicação de justa causa do empregado. As medidas podem ser aplicadas aos empregados aposentados, mas o ônus, né, financeiro da aplicação das medidas fica totalmente com o empregado. Então, ele só pode ser aplicado para os empregados aposentados que se enquadrem nas hipóteses em que é possível fazer a aplicação das medidas através de acordo individual de trabalho, e o empregador tem que dar uma ajuda compensatória mensal, o valor em que ele receberia pelo governo a título do benefício emergencial. Aqui também são algumas novidades importantes. A empregada gestante pode participar do novo programa emergencial, em caso da ocorrência do evento caracterizador do início do salário maternidade, que seria o afastamento um pouquinho antecipado ou o nascimento, as medidas são interrompidas, e é obrigação do empregador informar o Ministério da Economia. Aqui fica muito claro que não vai ter recebimento de forma cumulativa do salário maternidade com o benefício emergencial. O mesmo se aplica para fins de guarda judicial ou para adoção, né, para os quais também se estende o salário maternidade. E também uma outra novidade que, para a empregada gestante, a garantia provisória ela é assegurada para depois do período da estabilidade da garantia provisória pós-parto. Então, ela vai começar a contar de quando essa empregada retornar da licença maternidade, quando acabar os 5 meses de garantia provisória pós-parto. Então, acaba aqui que o período total de garantia de emprego se soma ao da garantia pós-parto, então acaba sendo um período maior, de forma que essa garantia não se sobrepõe à garantia provisória pós-parto, ficando separadas as duas medidas, o que acaba sendo uma medida bastante protetiva para as gestantes. Aqui também vem uma novidade mais clara e expressa, de que quem receber de forma indevida vai estar sujeito à compensação automática das parcelas, seja a título de seguro-desemprego ou de futuras parcelas de abono salarial. E aqui fica ilustrado as disposições comuns de que forma as medidas podem ser implementadas, se é através de acordo individual ou através de acordo coletivo. Os acordos individuais só podem ser firmados com os empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.300, aos empregados que a gente vem chamando de hipersuficiente desde a reforma trabalhista, que são aqueles que recebem igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios da Previdência, que atualmente é de 12.867,14 centavos, e também para os empregados que não se apliquem nessa regra das remunerações, pode ser aplicado para a redução proporcional de jornada e salário de 25%, ou para redução proporcional de jornada e salário, ou até mesmo para suspensão, quando a soma de todos os valores que esse empregado vier a receber seja igual ao que ele receberia a título de salário pago pelo empregador. Ou seja, aqui é para um cenário em que não tem nenhum prejuízo para o empregado, o valor mensal dele vai estar garantido, mesmo que seja através da ajuda compensatória, o que faz com que o mesmo valor que ele receba custe menos ao empregador. Então, não existindo prejuízo, pode também, né, entende-se que o empregado está mais segurado, mais protegido, então também pode ser feito através de acordo individual. Aqui só um lembretezinho, e aqui a questão do acordo, de como foi tratado uma situação que aconteceu muito na prática no ano passado. Vários empregadores correram, enfim, para formar os acordos de forma individual e, posteriormente, foram surpreendidos com convenções coletivas, regulamentando
e às vezes, inclusive, trazendo disposições diferentes das medidas provisórias, e ficou uma dúvida de qual deveria ser a medida aplicável, se a gente deveria aplicar as disposições de um acordo individual ou do acordo coletivo. Então, ficou bem especificado aqui. A interpretação, né, nos leva a crer que o importante é a medida mais benéfica ao empregado, mas fica mantidas as condições estabelecidas no acordo individual do período anterior ao da negociação coletiva. A partir do momento em que tiver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva do sindicato prevendo as medidas, tanto a suspensão quanto a redução, naquilo em que tiver conflito, prevalece as condições do acordo coletivo, mas quando o acordo individual for mais favorável ao trabalhador, esse vai ser o que vai prevalecer. Então, no fim do dia, a gente pode entender que as medidas mais favoráveis, ainda que combinadas em acordo coletivo e acordo individual, numa situação em que os dois forem celebrados, vão ser as que vão prevalecer. E aqui as disposições comuns para a celebração através de negociação coletiva, ela é possível para qualquer um dos cenários, sempre pode ser negociado de forma coletiva, qualquer uma das medidas. Então, e aqui, assim como no ano passado, se a redução proporcional de jornada e salário for feita através de negociação coletiva, os percentuais podem ser diferenciados do que os individuais, de forma que o que é fixo é o valor emergencial, do benefício emergencial que vai ser pago pelo governo, a depender do percentual que for aplicado pelo empregador. Então, reduções de até 25%, inferior a 25%, não tem qualquer tipo de benefício emergencial. Entre 25 e 49, aplica 25% sobre o valor do salário, do auxílio-desemprego, através do benefício emergencial. 50% do valor do benefício emergencial entre 50 e 69 e acima de 70% de redução, o limite do pagamento do benefício emergencial para as reduções é de 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado faria jus. Outro ponto que ficou muito claro é que acordos e convenções coletivas já celebrados podem ser renegociados para adequação no prazo de 10 dias corridos contados da medida provisória, ou seja, acordos que já teriam perdido a vigência por conta da duração das medidas do ano passado podem ser renegociados no prazo de 10 dias. Aqui a gente trouxe um caso de aplicação que já foi, que a gente já teve conhecimento, que é a convenção coletiva do Sindicato dos Agentes Autônomos de Comércio e Empresas de Assessoramento, EAA, né, conhecido como Sindicatão. Ele firmou já o acordo coletivo com duas categorias econômicas do Sindicato dos Advogados, inclusive, trazendo previsões muito parecidas com as da medida provisória, possibilitando, inclusive, que a adesão às medidas e comunicação ao sindicato possa ser feito como se fosse através de um abaixo-assinado, em que conste as informações de todos os empregados que estão aderindo para ser comunicado para o empregado dentro daquele período de 10 dias que o empregador tem para comunicar o sindicato da aplicabilidade das medidas de forma individual. Traz algumas penalidades diferenciadas também, em caso, ele inclusive garante, né, que não possa ser rescindido o contrato de trabalho durante o período das garantias. Ele veda a possibilidade de horas extras durante a aplicabilidade das medidas. E aqui a gente traz uma decisão em sentido contrário, inclusive, no sentido de que foi reconhecido válido um acordo coletivo, em que não teve uma anuência expressa do empregado. Foi reconhecido que, apesar do empregado ter arguido não ter dado ciência ou não ter concordado, ele se beneficiou através do benefício emergencial durante todo o período de suspensão e redução da jornada, então acabou sendo validado essa medida aplicada. Agora eu vou passar para a Ana para falar, mas antes disso, acho que só fazendo
aqui um apanhado geral, a gente consegue perceber que a medida foi reeditada de forma muito similar à do ano passado. Nos parece, né, que a intenção do governo foi justamente reeditar medidas que foram muito bem aderidas no ano que passou, foi trazer alguns esclarecimentos com relação ao conflito de acordo coletivo e acordo individual de forma simultânea, e buscou aí trazer uma proteção maior para as gestantes. A única grande surpresa, eu acho que foi para todos, foi essa retirada dos intermitentes, da possibilidade de firmar qualquer uma dessas medidas. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no chat que a gente responde no final. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, que vai falar sobre a medida 1046. Oi, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a medida 1046. Ela praticamente reedita as medidas anteriores previstas na MP 927, que no caso, diferentemente da 936, ela não chegou a ser convertida em lei e perdeu a vigência em 19 de 7 de 2020, após o decurso de 120 dias para a conversão em lei. Conforme a Fernanda já adiantou, assim como na 1045, o novo texto praticamente repete as previsões anteriores. Nesse sentido, a medida provisória 1046 estabelece uma série de flexibilizações na legislação trabalhista que podem ser adotadas pelos empregadores no prazo de 120 dias a contar da publicação da nova medida provisória, ou seja, 120 dias a contar desde 28/4. Bom, dentre os temas que foram reeditados, a gente tem teletrabalho, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, diferimento do recolhimento do fundo de garantia, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas e aproveitamento e antecipação dos feriados. Bom, sobre o teletrabalho, assim como na 927, a MP permite que o empregador altere o regime presencial para o teletrabalho ou o trabalho remoto, né, alguma forma de trabalho à distância, independentemente da existência de acordo coletivo, acordo individual ou até previsão em contrato. A alteração deverá ser notificada ao empregado com antecedência mínima de 48 horas, um pouco diferente do que prevê a CLT, que prevê 15 dias. As disposições sobre o fornecimento de equipamentos, infraestruturas, pagamento de despesas que serão tidas com o teletrabalho devem estar no contrato, no aditivo do contrato de trabalho, que pode ser firmado até 30 dias depois do início da transição do regime. Caso o empregado não possua equipamentos tecnológicos e nem infraestrutura necessária e adequada à prestação de serviço para o trabalho remoto, o empregador poderá conceder equipamentos no regime de comodato, ou, se preferir e optar, inclusive, a pagar por esse serviço de infraestrutura, e a MP prevê que esse pagamento, essa ajuda, não possui natureza salarial, né? O período de jornada de trabalho para aquele empregado que não possua infraestrutura suficiente será computado como tempo à disposição do empregador. Só voltando um pouquinho, o tempo de uso tecnológico, de infraestrutura necessária, não constitui tempo à disposição do empregador, ou regime de prontidão e de sobreaviso. E aí, até, fazendo já um paralelo com as discussões que a gente sabe que tem já no Justiça do Trabalho no tocante a 927, uma discussão bastante presente é sobre o pagamento de horas extras, né? Porque, como a CLT prevê que os empregados que trabalham em regime de teletrabalho não estão dentro do rol do artigo 65, ou seja, não fazem jus a horas extras quando a jornada não pode ser controlada, a gente entra naquela discussão que tem para trabalhadores externos de que quanto pode ou não, o quanto o empregador pode ou não controlar essa jornada. Uma das nossas recomendações, bastante presentes nos nossos pareceres, é que, havendo qualquer tipo
e meio tecnológico que possa controlar o tempo de serviço do empregado, o empregador deve sim pagar horas extras. Eventualmente, aquele empregador que não quer que o empregado faça horas extras, existem sistemas que, dado um horário, né, então dado 8 horas, dado o tempo de trabalho mesmo do contrato de trabalho, o sistema fecha que é já para o empregado não ficar ativo após aquela limitação temporal, tá? Sobre as férias, o empregador ele vai poder antecipar as férias, devendo informar com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. O adicional de 1/3 relativo às férias concedidas durante esse prazo de 120 dias de vigência da MP, ele deve ser pago após a concessão, diferentemente do que é previsto na CLT. Nesse caso, o pagamento desse terço constitucional, ele deve ser feito juntamente com o pagamento do 13º ou da gratificação natalina, que em regra deve acontecer até o dia 20 de dezembro de 2021. Conforme ainda a MP, os empregadores poderão conceder férias coletivas, devendo notificar o conjunto de empregadores com antecedência mínima também de 48 horas, sem a necessidade de observar prazo máximo anual ou limite de dias corridos nos termos da Constituição Federal. Poderão ser concedidos, nos termos da CLT, poderão ser concedidas férias coletivas por mais de 30 dias. Em caso de rescisão de contrato, e isso é uma novidade trazida por essa MP, as férias que foram antecipadas poderão ser descontadas das verbas rescisórias, né? E também o empregador poderá suspender as férias e licença daqueles empregados que trabalham, profissionais da área da saúde. Então, se esses empregados já possuem férias agendadas, o empregador ele pode, como ato unilateral, avisando com pelo menos 48 horas de antecedência, cancelar essas férias. Outros 2 pontos é a antecipação de feriados, e aí uma novidade entre a 1046 e a 927 é que a 1046 prevê que, inclusive, feriados religiosos podem ser antecipados, desde que mediante a notificação escrita com prazo mínimo de 48 horas. Ela também prevê que os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas e que a antecipação dos feriados religiosos dependerá da concordância do empregado mediante acordo individual escrito. Com relação ao banco de horas, assim como na MP 927, é concedido um prazo de compensação de até 18 meses. E aí, aqui, a MP prevê de 18 meses contados da data do encerramento da vigência da medida provisória, ou seja, de 120 dias. A compensação, ela poderá ser feita até 2 horas diárias, não excedendo as 10 horas previstas na CLT, e, diferentemente da 927, a 1046 prevê que ela poderá ser realizada aos finais de semana também. As outras medidas são um pouco mais administrativas e têm a ver com saúde e segurança do empregado. Então, durante o prazo da MP, estão suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, exceto exames demissionais ou dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, e também empregados profissionais da área da saúde. Outro ponto que foi bastante aderido no ano passado e que foi aqui repetido é o diferimento do FGTS. A 927, ela previa um prazo de 6 meses de suspensão da obrigatoriedade do recolhimento e a 1046 prevê de 4 meses. Então, as competências de abril, maio, junho e julho poderão ser suspensas
e poderão ser pagas em até 4 parcelas mensais, com vencimento a partir de setembro de 2021. Sobre esse ponto, a Caixa Econômica divulgou uma orientação, que é a Circular 945, que prevê os procedimentos, inclusive que o empregador deverá declarar todas as informações até 20 de agosto para poder usufruir do diferimento sem ter aplicação de multa de juros e encargos. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas decisões que envolvem os temas da 1046, né? Usando um paralelo aí da 927. Então, a gente tem uma previsão de desconto de saldo negativo, que o TRT2 ele concluiu que, considerando que existia sim um saldo negativo, esse saldo ele poderia ser descontado do empregado. Esse é um ponto bastante controverso, porque a gente sabe que muitas empresas estão com um banco de horas bastante negativo, ou algumas, dependendo da profissão, escritórios, alguns setores com um saldo muito positivo. Então, quando acaba a vigência da AMP, tem uma discussão se é válida ou não a compensação após essa data. Alguns sindicatos já estão fazendo, já fizeram no ano passado, acordos coletivos prevendo que, de fato, esses empregadores eles podem usar o prazo previsto na AMP, então de 18 meses. Quanto à suspensão de atividades presenciais, a gente tem algumas, e teletrabalho, a gente tem bastante jurisprudência. Então, aqui no caso eu trouxe duas que são um pouquinho divergentes. Essa primeira, ela diz uma empregada que trabalha em serviços essenciais, mas mora com pessoas de grupo de alto risco para o contágio da Covid. Então, o juiz entendeu que, pela segurança dessa empregada e pela segurança da família dela, ela teria direito a gozar, a poder trabalhar de casa. Então, que seria que a empresa estaria desenvolvendo o papel social dela em manter essa empregada em casa. Diferentemente da outra, nesse caso, o juiz, a empregada, ela pediu para trabalhar de forma remota. No entanto, o juiz entendeu, aqui a gente está falando de Correios, que como é um serviço de natureza essencial e que ela não conseguiria desenvolver os trabalhos dela de forma remota, não era uma opção da empregada, porque isso prejudicaria o empregador. Então, o juiz determinou que ela continuasse realizando o trabalho de forma presencial. Como eu falei anteriormente, uma discussão que é bastante presente, e desde a reforma trabalhista, não só agora, nesse momento, é sobre o pagamento de horas extras para os empregados que trabalham em teletrabalho, que estão em teletrabalho ou trabalham de home office. E o que prevalece na Justiça do Trabalho é que, existindo qualquer meio que possa fazer o controle de jornada, a hora extra deve sim ser paga. Então, como entendimento mais conservador, é sempre pensar se existe um meio tecnológico, se existe uma forma de rastrear o tempo de serviço que essa pessoa ficou ativa durante o dia, o empregador ele vai ter que pagar horas extras, caso seja questionado na Justiça do Trabalho. Aqui é um outro ponto também bastante discutido, que é sobre despesas com a internet. Aqui no caso, o autor teve o pedido indeferido, porque o juiz entendeu que ele estava pedindo ali o reembolso dessas despesas com internet, dizendo que ele só conseguia trabalhar por conta da internet que ele tinha e que a empresa chegou até conceder um modem, mas que esse modem não era bom, então ele teve que pagar pela internet, e o juiz entendeu que não tem como desmembrar e demonstrar de que, de fato, essa despesa foi gasta com o trabalho. Então, até pelo teor dessa jurisprudência, a gente entende que, caso o empregado consiga comprovar que essas despesas são essencialmente do trabalho, existe aí um risco, sim, da Justiça do Trabalho condená-lo ao pagamento do reembolso. Esse é meu último slide. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi que já tem uma aqui. Apontando o celular de vocês para esse QR Code, vocês conseguem ter acesso a toda a apresentação e aí
durante a apresentação tem outros QR Codes que vão direcionar vocês para outras matérias e outras análises que nós já fizemos. Eu vi que tem uma pergunta aqui de suspensão dos quesitos de segurança e medicina do trabalho, se elas são só válidas para as empresas que adotarem a medida provisória. Não. A medida provisória, na verdade, ela é facultada aos empregadores e cada empregador pode adotar a medida que lhe convir. Então, ele pode sim suspender os exames durante esse prazo de 120 dias, independente se está ou não adotando outras previsões ou outras questões da medida. Acho que é do Carlos Eduardo essa pergunta. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tinha uma pessoa vindo aqui. Então, a pergunta é, porque assim, a gente não vai adotar a medida provisória, mas essa questão dos requisitos de segurança, cumprir, PCMSO, né? Tem que cumprir ou a gente pode também postergar também? Essa pergunta. Exames periódicos. Desculpa, cortou um pouquinho. Eu não sei se você falou alguma coisa bem específica, mas pelo que eu entendi, é dos exames periódicos apenas? Isso. Se eu posso manter, eu posso tem que cumprir o prazo, eu posso adiar isso também. Não, você pode manter. A única preocupação, e aí a nossa única recomendação é que isso seja feita de uma forma que a manutenção desses exames seja feita de uma forma segura para os empregados, para não correr o risco de ter uma alegação lá na frente de que eles tiveram contágio com a Covid durante essa saída, durante esse exame. Então, só tomar cuidado mesmo para estar sempre observando as medidas previstas pela OMS e também pelo governo. Mas você não é obrigado a aderir. Muitas empresas, na verdade, como já estão com esse procedimento bastante avançado esse ano, porque a medida demorou bastante para sair, já estão quase que terminando a parte dos exames periódicos do primeiro semestre, primeiro semestre, né? Então, elas estão optando por continuar, mas aí a nossa recomendação é sempre ter cuidado mesmo com a observação das normas de saúde. Legal, obrigado. Tá bom. Mais uma pergunta, Ana, da 1046, sobre o diferimento do recolhimento do FGTS. Pergunta do Ramiro. Ramiro, essa é uma pergunta que a gente recebeu algumas vezes, tá? E aí a gente tem aqui uma questão um pouquinho de prática, na verdade. O site, o sistema da Caixa, ele é bastante difícil de operar. A medida provisória, ela não traz nenhuma previsão de que, se você quiser aderir apenas a alguns meses, ela não veda essa possibilidade. No entanto, teria que ver com o contador a questão do e-social e do travamento do sistema. Mas, a princípio, a gente entende sim que pode ser feito, desde que seja declarado dentro do prazo previsto na MP. Então, precisa ser declarado até agosto de 2021, para começar a ser pago até setembro de 2021. Você não precisaria aderir de todos os meses. Aí tem uma pergunta do Cristiano. Não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, mas aqui você está dizendo, no início, a primeira parcela já era adesão. Você diz da suspensão do diferimento já de abril, né? Então, a MP, ela traz a competência de abril, então, recolhimento, né, de abril. Na verdade, a competência de abril que é recolhida em maio, né? E sim, ela já prevê essa possibilidade, a partir de abril. Eu te respondi, era isso? Sim, eu acredito que com você fazendo a declaração e fazendo todo certinho, a circular da Caixa 945, ela traz todo o procedimento para adesão. Então, fazendo o procedimento que ele diz ali no e-social, que você vai colocar as informações, vai colocar quais meses que você quer o diferimento e fazer a declaração até dia 20 de agosto, sim, desde a primeira parcela você já tem adesão. Acho que eu te respondi agora. Imagina, eu que agradeço. Se vocês quiserem também direcionar alguma pergunta para o nosso e-mail ou alguma coisa, alguma dúvida que surja aí
depois da apresentação, fiquem à vontade. Queria agradecer à Câmara Japonesa por essa oportunidade, tanto com o nosso escritório, com o nosso time trabalhista, da gente vir apresentar aqui para vocês esses temas, como de sempre trazer temas de extrema relevância, sempre com pessoas super interessantes e qualificadas nesse fórum aqui. Então, muito obrigada a todos e um bom final de semana. Obrigada a todos.